Olá pessoal, bom dia, bom sábado a todos. Esse é um sábado mais que especial, porque eu estou aqui com um amigo, com o pastor André Junger, que vai nos abrilhantar aí com o seu conhecimento, com a sua espiritualidade, num tema que é muito frequente no nosso dia a dia, que é tratar de saúde, né? E já vou dizer para vocês, existe sempre um tabu quando a gente pensa em medicina e em espiritualidade. E hoje nós vamos tentar quebrar esse tabu. Pastor, muito obrigado por o senhor ter comparecido hoje aqui, sei da sua agenda, é uma honra estar com o senhor aqui nessa mesa. Bom dia, doutor Lauro. Bom dia aos nossos ouvintes também. Sim. E eu que agradeço. A honra é minha estar aqui. E eu creio que o que a gente vai conversar vai ativar a fé de muita gente, né? Amém. Isso. O senhor pastor é da igreja aqui de Sorriso, Comunidade das Nações, professor de matemática na escola militar, É isso, né? E militar, firme. Isso. Estou aposentado agora, mas servi a aeronáutica há 30 anos, né? Sim, sim. E agora estamos aí servindo ao Exército de Cristo. Amém, é isso aí. Pastor, é assim, uma das formas da gente retribuir a presença dos nossos convidados é fazer um pequeno presente, dar um pequeno presente. É isso que eu vou fazer agora. Uau. Espero que o senhor goste. Tá? Pode abrir. Olha só. Uau, que coisa linda! E, gente, o embrulho é sofisticado. pode ser atrás aqui que é mais fácil. Relacionado aqui com o nosso podcast e com os brasileiros de maneira geral. Deixa eu ajudar aqui. Podcast Café com A2. Gente, olha que coisa linda, gostei muito. Um café especial. A minha esposa, ela ama canecas. Ah, pronto. Ela coleciona canecas. Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com essa, não. Não, então eu vou dar uma para ela também, aí fica tudo certo. Muito obrigado. De nada, parceiro. Vamos lá. Esse cafezinho é um café que veio lá das montanhas, dos montes de Minas Gerais. Né? Então, um cafezinho arábica e espero que o senhor aprecie mesmo. Muito obrigado. Pois é, então assim, antigamente, assim, na prática nossa da medicina, até na medicina existia um certo tabu quando, por exemplo, ia falar sobre sexualidade. Alguns anos, décadas atrás, né? Então a gente tinha que ter um tato, tinha que ter um jeito para poder falar. Hoje a sexualidade está nas escolas sendo ensinada desde a primeira infância, né? Onde se o professor lá de biologia fala sobre a anatomia do aparelho genital de uma maneira bem mais natural. Sem dúvida. Né? Agora, o que eu vejo hoje é que esse tabu saiu da sexualidade e está na espiritualidade. Então é isso que vamos ver se a gente consegue desmistificar, né? Porque assim, pastor, o que é a diferença entre espiritualidade e religião? Tem essa confusão ou não? Então, a religião acaba a gente se voltando muito para regras, né? E as pessoas às vezes ficam seguindo determinadas regras e, por exemplo, ir à igreja todos os domingos, naquele mesmo horário, e aquilo de alguma forma faz bem também. Mas a espiritualidade entra no nível de intimidade, né, com Deus, de você realmente se aprofundar, né, e aí ela acaba sendo muito mais profunda do que a religião. Né? Então, existem pessoas que vão frequentar a igreja e ter aqueles atos religiosos
E existem pessoas que vão experimentar mais do que existe no reino dos céus, né? Por conta de uma intimidade maior, de uma entrega. Então, às vezes, fé e religiosidade, às vezes, não andam bem lado a lado, né? Tem gente que é muito religiosa no sentido de estar ali cumprindo, talvez, uma rotina, né, com a igreja, e tem gente que ela se entrega, né, a essa fé, acreditando nesse poder do mundo vindouro, a esse poder, né, do mundo espiritual, e ela vai experimentar muito mais benefícios, né, que a fé ela nos traz. Porque quando a pessoa desenvolve essa espiritualidade, ela consegue então modificar vários setores da sua vida, né? Sem dúvida. Talvez o social, o financeiro e o da saúde também, né? Sem dúvida. O senhor tem alguma experiência, assim, de pessoas que estão passando por algum problema de saúde específico, fazendo acompanhamento médico, mas que em determinado momento a espiritualidade levou ela a ter um resultado mais positivo? Então, a gente tem bastante exemplos, né? Isso acabou aumentando até a nossa fé em particular, né? Então a gente tem a nossa filha, por exemplo, Ana Paula. Ana Paula, ela estava em Brasília e ela foi acometida de dores, a gente achava que próximo ao intestino. Sim. E ela passou por diversos médicos. Na época eu contei até 20. Nossa. E ninguém conseguia descobrir o que ela tinha, né? E fizemos pelo menos a maioria dos exames e ninguém descobria. Um dia a gente saiu de Brasília e fomos fazer uma consulta numa cidade próxima chamada Anápolis. E chegando lá, nesse dia ela melhorou. Ela já não comia mais nada, tinha perdido 10 ou 12 quilos. E quando nós voltamos para Brasília, ela piorou de novo. E aquilo me fez acreditar que se a gente saísse de Brasília, ela iria melhorar. Foi aí que nós viemos para o Mato Grosso. A gente nem conhecia. Aí já tinha recebido um convite para vir conhecer, para morar aqui. E a minha esposa, ela falou, André, vamos para lá. E a gente veio. E no meio do caminho, ela saiu de Brasília com dores ainda. Ela ficou com dores durante 4 meses. Sim. Dores terríveis. Abdominais. Assim. Abdominais. Dores terríveis. A ponto de a gente ficar de madrugadas acordado. A dor dela só aliviava quando a gente ia tomar medicação na veia. E quando a gente chegou na divisa entre Goiás e Mato Grosso, ali em Barra do Garça, eu saí do carro, levantei a mão para aquela placa e falei, Deus, entra conosco, né, nesse novo estado. E ela disse que nesse mesmo momento, no banco de trás do carro, ela sentiu um alívio. Certo. Ela falou que a sensação era como de uma bala house. E ela falou que sentiu. E já fazem 6 anos que essas dores sumiram. Nunca descobrimos o que aconteceu. Então, assim, eu acredito que essa questão da fé, ela está muito ligada assim, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso coração. Então tem hora que se mistura o emocional com o espiritual, mas se foi emocional, se foi espiritual, uma cura aconteceu. Sim. E nós atribuímos isso a uma fé, porque quando nós viemos para cá, alguns amigos falaram, peraí, mas você deveria ir para São Paulo, que tem muito mais recursos. Você vai para Sorriso, Mato Grosso, será que lá tem um hospital? Aí eu falei, eu nem sei o que tem lá, mas eu estou acreditando que se eu for, a nossa filha vai ficar curada. Então nós experimentamos isso em casa. Sim, então um testemunho mais que a flor da pele, né? Aumentou muito a nossa fé. E olha assim, pessoal, hoje em dia existe um conceito mais amplo de saúde, porque nós somos um ser bio, psico, sócio, espiritual. Uau, olha aí. Antes era bio, psico, social. É verdade. Né? Então, bio,
Então, quer dizer, toda a nossa biologia, é lógico, vai influenciar no desenvolvimento de doenças e curas. Óbvio, né? Tanto que desenvolveu a psiquiatria, a psicanálise, né? Social, porque tem doenças que só acontecem ou são mais prevalentes em determinados meios sociais, né? Até de condições de higiene, por exemplo. E espiritual, não tenho nem o que falar no meu entender, né? A gente, como eu disse num dos vídeos aí, a gente fez tratamento para alguns casos, pastor, e assim, a gente viu um resultado muito melhor, mais rápido, eficiente do que o esperado. E o próprio paciente falava, eu melhorei quando eu comecei a buscar a minha espiritualidade. Foi ele que falou. Né? Uau! Então, essa foi uma das razões de entendimento que a medicina tem que mudar, tem que abranger. Né? E quando o paciente, ou quem nos assiste, muitas vezes acredita pela sua própria fé, tem uma lista de faculdades já implementando pesquisas com resultados nisso aí. Então, assim, não tem, ao meu ver, como escapar dessa, dessa verdade. Tem até um trabalho feito pela Universidade de Juiz de Fora, aonde tem um núcleo lá de estudos, aonde se faz pesquisa nessa área. Porque antigamente era assim também. Você ia fazer a chamada anamnese. O que é anamnese? Uma conversa, né? Você vai fazer com o paciente. Tá com dor? A dor é no abdômen? Faz quanto tempo? Essa dor é tipo uma pontada, tipo um choque, etc. Então, essa é uma anamnese clínica. Aí tem anamnese social, que eu já falei. Vem da onde, né? Como é que é a higiene em casa e tal. E agora, aí já é nos Estados Unidos, numa outra universidade, em que eles estão fazendo anamnese espiritual. Uau! Sério. Eles estão perguntando, como é que é a tua relação com a fé? E a pesquisa é assim, ó. A minha relação é boa, mas eles tentam quantificar. Tudo bem, você faz então oração todos os dias? Dia sim, dia não? Você frequenta alguma igreja ou algum culto? Qual é a frequência? E eles estão quantificando e viram que quanto mais se busca essa espiritualidade, mais o resultado é positivo. Uau. Porque a ciência é assim, você tem que provar, né? Provar por estatística, por matemática. Né? Então, probabilidades, né? E na igreja lá, pastor, tem alguns relatos aí que realmente destacaram nessa vida do senhor aí, na religiosidade? Então, um caso que marcou muito a gente, né, foi o caso do Marcão. O Marcão, ele ficou 23 dias em coma no 13 de maio. E o Marcão é o que toca baixo, é o nosso baixista lá da igreja. Né? E ele em coma, e a gente resolveu fazer um ato. A gente vinha sempre para frente do hospital e a gente começava a cantar e orar. E por vezes a gente chegava bem perto da UTI ali, da parede, colocava a mão na parede e ficava orando. Sim. E ele relata, aquele meu amigo, ele falou que mesmo em coma ele escutava a gente cantando. E uns vão falar que é coincidência, né? A gente prefere atribuir isso a Deus. Sim. Mas ele diz que durante aquele período que ele estava, né, e que a gente fez isso durante várias semanas, até ele sair. E todos os pacientes da UTI daquele período, né, foi o período aí da pandemia,
todos os pacientes daquele período saíram da UTI com vida. Isso é relato dele. Né? E daí das enfermeiras estavam juntos. É engraçado, durante esse período que a igreja estava aqui na frente cantando e orando, nós não perdemos nenhum paciente. E o Marcão está com a gente até hoje, lá cantando, tocando, né, o seu baixo, e ficou muito marcado isso para a gente. Então, realmente, não, a gente fala que é engraçado, mas a gente sabe que não é, né, pastor? Que realmente não é coincidências, porque quando a gente busca e recebe uma resposta, como é que pode ser coincidência? É verdade. Então... E essa é a base assim, do evangelho, né? Jesus ele fez muitos milagres, né? E ele sempre colocava um ingrediente como a principal coisa que a pessoa tinha que ter, que era a fé. Antes de curar alguém, Jesus perguntava, né? Primeiro, o que queres que eu te faça? E a pessoa falava, e ele perguntava se ela cria naquilo. E no final, Jesus sempre terminava dizendo: a tua fé te salvou. E aí a base do evangelho é a fé, né? Aquele versículo de Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E parece até definição de física quântica, né? Porque eu estava pensando, né? A física quântica, você tem que ter fé também. Você não vê nada, né? E então essa fé é a convicção de fatos que você não está vendo, mas você acredita, né, naquilo, e você realmente se apropria desse reino dos céus, né? E um dia chegou um homem até Jesus perguntando: Jesus, se podes, cura meu filho. E muita gente usa essa frase e nem sabe de onde ela vem, né? Mas ele falou: Jesus, se podes, cura o meu filho. Aí Jesus respondeu assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Né? E a gente fala muito essa frase, né? Tudo é possível, tudo é possível. E Jesus que deixou isso claro para a gente: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Né? Então é algo que você não consegue pegar, é intangível, mas se você acredita, você se apropria. Né? E assim, eu tenho bastante relatos hoje, né, durante esse nosso ministério, de pessoas que ficaram curadas, sabe? E hoje eu acredito muito, né? No início você ainda ficava, isso não acontecia. Hoje eu oro por uma pessoa acreditando que ela vai ser curada. Claro que a gente acredita numa soberania de Deus, né? Já houve situações em que a pessoa não ficou curada, mas a gente continua fazendo nossa parte. Né? Esse, inclusive, tem um médico que faz parte desse, que criou esse núcleo lá em Juiz de Fora, chama NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. Depois eu posso até deixar o link, tem aí até no Instagram, para vocês se aprofundarem, Dr. Alexander Almeida. E aí ele comentou sobre um estudo de Harvard nesse sentido. Foi um estudo feito por 14 anos, com 90 mil enfermeiras, onde eles buscaram justamente isso. Qual a frequência que esses enfermeiros buscavam a espiritualidade, buscavam um conforto divino, né, por todo esse tempo. E foi visto no final desse estudo que quem mais buscava essa espiritualidade teve 7 vezes menos taxa de suicídio. Uau! Né? Então, mais um dado para que se tenha a convicção mesmo que nós precisamos buscar quando o paciente vem até nós, desde que haja uma abertura, a gente tem que ter esse feeling, né?
às vezes até para orientar, né? Claro. Para que, olha, nós não vamos deixar de fazer nada do que a medicina tem de disponível, né? Não é trocar uma coisa por outra, mas acrescentar mais um método aí, vamos dizer, verdade. porque o objetivo é um só, né? Tratar, curar aí o paciente, né? É verdade. E outra coisa que eu vejo, pastor, é assim, todas as teorias que tem, todos os estudos que tem, tudo isso vai meio por terra quando a gente, nessa busca, tem a própria experiência. Não é isso? Verdade. Porque aí parece que você fala, ó, nem interessa o que está escrito aí, não é? É verdade. Então, quando a gente tem essa experiência, acabou. Parece fica muito mais leve, muito mais tranquilo. É verdade. Né? E aí, uma das como dizer, uma das formas de ser curado, e aí eu queria que o senhor tem toda a propriedade aí para falar, eu acho que é o Espírito Santo, né, que promove curas, né? Como é que os pacientes chegam e muitas vezes relatam as experiências com o Espírito Santo, pastor? Então, a presença do Espírito Santo, eu creio que acaba fortalecendo a fé, porque ela começa a sentir algo, né? Ela começa a sentir realmente uma presença, algo gostoso. Isso vai fortalecendo, isso vai enchendo. E isso realmente faz ela atingir esse nível de fé que vai trazer esse milagre. Né? Eu gosto de uma orientação que o apóstolo João ele deu para um amigo chamado Gaio. Está registrado na 3ª carta de João, capítulo 1, versículos 1 e 2. O versículo diz assim, ó, o ancião, que era ele, né, o apóstolo João, ao amado Gaio, a quem eu amo de verdade. Ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então é interessante que ele liga realmente a saúde à maneira de pensar. Né? Nem parece que está na Bíblia, né? Sim. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Então, o Espírito Santo, eu acho que traz esse equilíbrio, sabe, para a alma, traz esse refrigério, essa paz, porque o desespero, o estresse, eu acho que alavanca a doença. Né? Eu li um dado que 80%, né, pelo menos quase 80% dos que têm algum ataque cardíaco, isso é desenvolvido também pelo estresse. Então, se a pessoa está ali estressada, desesperada, eu acredito que aquilo, né, deve mexer na sua bioquímica, na sua bioquímica, né, e piorar. Assim como, por outro lado, se ele tem essa paz, né, essa tranquilidade que o Espírito Santo promove, né, ele começa, de repente, ter o efeito reverso. Né? Eu tenho 2 maneiras de pensar a respeito da cura. Uma é um ato totalmente sobrenatural. A pessoa está ali orando e vem uma unção de Deus e ele é curado. Certo. Mas eu tenho uma outra ideia também, que quando você ativa a esperança da pessoa, o ânimo, né, o vigor, eu acredito que o próprio corpo começa a responder. Sabe? Eu não tenho um conhecimento muito na área da medicina, mas eu acredito nos anticorpos, sabe? Eles reagindo a favor, trabalhando a favor quando a pessoa está ali animada, né? E a gente percebe que, por mais que se tinha uma resistência à fé, a gente começou a falar sobre fé de outras maneiras. Por exemplo, lei da atração. Né? Como se falou sobre lei da atração, como se escreveu sobre lei da atração. Tem até aquele coach lá nos Estados Unidos, como é o nome daquele coach bem conhecido nos Estados Unidos?
me fugiu o nome, mas ele cobra um valor bem alto pelas suas palestras. Sim. E ele ativa realmente as pessoas a acreditarem e tal, e as pessoas saem dali, né, com uma convicção diferente. E, na realidade, essa lei da atração foi sempre que Jesus falou, sabe? Que essa fé, né, essa certeza, iria realmente atrair algo do universo. Sim. E a gente entende que esse universo é Deus, né? Então, talvez de formas diferentes, todos estavam falando sobre fé, né? Sobre você acessar algo que você não consegue enxergar com os olhos naturais. Sim. Então, a sua pergunta sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele traz essa paz, traz essa... mas também traz essa esperança, sabe? A pessoa começa a se encher e ela começa a acreditar, e ela realmente entra nesse estado aí de paz, de alegria, de refrigério, e ou ela vai receber algo sobrenatural, ou ela vai trazer para o seu corpo uma reação diferente. Exatamente. E assim, a gente sabe que nós somos seres hormonais, né? Então, tudo isso que o senhor falou realmente vai ativar uma série de hormônios já conhecidos que ou vão, quando você está deprimido, com estresse, com raiva, ódio, egoísmo, são sentimentos humanos que nesses estudos falam. Quando você está sendo dominado por eles, são determinados hormônios que estão sendo ativados, e esses hormônios, vamos colocar assim, são destrutivos às células, a várias células. Células cerebrais, células cardíacas, né? Então, a gente tem uma resposta muito automática a todos os estímulos. Então, vamos ativar os estímulos bons, né? Que é justamente isso aí que o senhor está falando. Tem os chamados hormônios da felicidade, que é bem conhecido, né? Serotonina, Isso. dopamina, ocitocina. Vamos ativar esses, porque esses dão certa proteção aos órgãos internos nossos, né? E não ativar os ruins, né? Verdade. Na verdade, todos são bons, os hormônios. Eles só precisam estar modulados, eles só precisam estar equilibrados, né? Então, é isso que a gente precisa, de um equilíbrio físico, psíquico e espiritual. Verdade. Tem alguns pilares, né, da felicidade, né, pastor? E um deles é a espiritualidade, né? Aqui fora, aqui no hospital, a gente lida com cargas negativas diariamente, né? Porque a gente recebe a angústia, o sofrimento dos pacientes, então a gente tem que saber digerir, administrar isso também, ficar bem para poder transmitir o melhor nosso, né? Então é um exercício diário. É verdade, exercício diário. E na igreja também, né? Porque muitos vão lá bater a porta com problemas familiares, financeiros, etc. E o senhor, como médico espiritual lá, tem que propor aí uma terapia, né? E interessante, né, o senhor tocar nesse assunto, porque a gente está falando sobre cura, né, sobre saúde, mas a fé, ela consegue atingir diversas áreas, né? Então, realmente, a pessoa chega ali com uma situação financeira desafiante e é tão bom encontrar alguém que vai falar, não, Deus vai te ajudar nisso aí. Você vai conseguir, né? E eu já tive alguns casos de pessoas que chegaram na igreja meio desesperadas e que hoje viraram grandes empresários aqui em Sorriso. Sim. Sabe? E então a gente de alguma forma conseguiu ativar a fé dessas pessoas, né? Isso com relação a casamento.
Pessoas chegavam ali com o casamento destruído, mas não tem mais jeito, não tem mais jeito. E você começava a mostrar um outro lado e ativar aqui e a fé, a esperança, e daqui a pouco virou e vivem bem. Então, eu acredito que a fé é um combustível para muitas áreas, né? Muitas áreas. A minha esposa ontem ela me deu uma frase, ela falou que um ex-CEO da Pepsi, da Apple, chamado Don Scully, ele escreveu assim: o futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades antes que se tornem óbvias. E eu pensei nisso, é um jeito diferente de falar sobre fé, né? Você acreditar em algo que não chegou ainda. Então, acho que a fé, eu acho que ela já nasce dentro do ser humano. Eu acho que ele já, desde a infância, mesmo que depois ele comece até a resistir, mas ele já tem isso dentro dele, sabe? Acho que já é a essência de todo ser humano. Acreditar em algo que ele não consegue ver ainda. Sim. E eu gosto muito da palavra que o senhor usa, que é ativar. Né? Porque igual isso você falou, ele já nasceu, está lá adormecido, é verdade. O que a gente precisa fazer? É ativar isso aí mesmo, né? É verdade. O Marcão mandou uma mensagem aqui, ele está dizendo que está assistindo e que é para o senhor mandar um abraço para ele aí. Aí, Marcão, um abraço, Marcão. Muito bem. Aconteceu algo interessante. Nós oramos pelo Marcão. O Marcão saiu da UTI, o Marcão agora, né, tá de pé, voltou a trabalhar. E durante o período da Covid, eu peguei Covid e eu fiquei muito ruim. Muito ruim. E as mulheres são mais fortes que a gente. São mesmo. Porque eu fiquei arriado. Sim. Tava com 37 de febre, assim. 37, parecia que eu já tava morrendo. Então eu me lembro que a minha esposa pegou Covid, ela foi ali, ainda conseguia fazer algumas coisas em casa. E no dia, eu me lembro um dia que eu deitei no sofá, eu não levantava, eu fiquei todo encolhido no sofá. Eu pedi uma coberta para ela, Bia, traz um cobertor, e eu me cobri, eu fiquei ali, e para mim eu já ia morrer. Eu falei, acho que já estou morrendo, né? E ela ficou apavorada de me ver, e umas horas já estava chorando, sentindo dores, uma coisa horrível, uma sensação horrível. Eu falei, eu já estava quase pedindo perdão pelos pecados e me entregando a Deus. E a esposa do Marcão e a sogra do Marcão, né, contra até o que a medicina estava dizendo, porque elas foram me visitar, eu com Covid. Pois é. Gente, eu achei aquilo incrível, porque as pessoas estavam fugindo de quem estava com Covid, e elas foram me visitar. E eu lá no sofá, e elas chegaram e começaram a orar por mim. Nós viemos aqui orar pelo Senhor, pastor. O Senhor ora por tanta gente. Sim. A gente veio aqui orar pelo Senhor. E elas começaram a orar. E foi incrível, porque eu comecei a levantar do sofá, eu já me sentei, daqui a pouco eu já estava em pé. Doutor Lauro, eu comecei a sentir uma presença tão forte do Espírito Santo. Se elas estiverem, se a Ju estiver me ouvindo, ela vai lembrar disso. Eu comecei a pular na sala com alegria. Entrou no meu coração uma alegria, uma força. Eu comecei a pular e aquilo parece que sumiu. Eu fiquei bom assim, em questão de minutos. Parece que a Covid foi embora. Uma energia, né? Uma energia. E para quem estava no sofá, deitado, encolhido, com cobertor, achando que ia morrer, alguns minutos após, com essa oração, eu pulava mesmo na sala. A gente orando, eu pulava de alegria. E daqui a pouco elas foram embora e eu voltei à minha vida normal ali dentro de casa. Eu cumpri aqueles 14 dias, né? O protocolo, mas em casa eu já estava bem. E parecia que não tinha mais nada. E eu fiquei pensando, né, nisso que eu falei com o senhor. Ou um sobrenatural, quem quiser acreditar no sobrenatural,
que é o que eu acredito, Aham. veio e tirou. Certo. Isso. Mas eu creio também nessa ativação, como se meus anticorpos começassem a reagir, sabe? E trabalhar a favor, né? E de repente eles foram lá e expulsaram, né? Tudo. Olha, pastor, assim, ó, eu sempre falo, o médico, eu acho que, entre aspas, aí, ele tem a obrigação de ser, muitas vezes, um ser mais espiritualizado do que muitos. Por quê? Porque ele sabe até onde a medicina pode chegar, né? Então, isso que o senhor está me contando, eu estava pensando aqui, bom, ele não estava tomando nenhuma medicação na hora, não estava tomando medicação endovenosa, porque às vezes você faz um analgésico potente na hora logo, mas analgésicos via orais, ele precisa de um tempo para... Quer dizer, o senhor está me contando, eu acredito fielmente que foi Deus mesmo, que o Espírito Santo que levantou o senhor aquela hora. Eu acredito. Né? Então, assim, a gente, como médico, tem que ter esse lado desenvolvido. O cirurgião, por exemplo, ele sabe, o paciente está lá anestesiado, anestesia geral, ele faz a incisão. Fez a incisão, começou a abrir, é tudo igual. Entendi. Tudo igual, pastor, não é? É verdade. O sangue é igual, o músculo é igual, a cor do osso é igual. Então, assim, como que você pode ver as pessoas diferentes das outras? Não tem como. Então, eu acho que antigamente se falava, né, lá na época de Hipócrates, que a medicina era um sacerdócio. Então, acho que alguma coisa por isso, né? Porque você tinha que fazer um acolhimento, você não tinha muito recurso, então você tinha que fazer um acolhimento do paciente e você acompanhava ele mesmo, né? E hoje, lógico, muita coisa evoluiu, então hoje ficou, em alguns casos, muito mecanizado, né? Faz o exame, o que o exame mostrar é isso, mas, como eu estou sendo redundante aqui, é uma terapia a mais que eu acredito que dá bastante resultado aí. É verdade. Pode falar. Jesus, ele... Não serviu uma água. Opa. Jesus, ele veio ao mundo com pelo menos duas missões, né? A primeira, resgatar o homem, e a segunda foi mostrar o que o homem poderia acessar. Veio mostrar, olha, vocês podem viver isso. Então, um dia Jesus passa próximo a uma árvore e ele fica meio triste porque não tinha frutos. Ele vai até a árvore para poder comer o fruto dela, não tinha frutos. E diz a Bíblia que naquele dia ele pega e dá uma palavra para a árvore. Ele fala, já que você não tem fruto, você seque até a raiz. Falou isso e saiu. Continuou estrada fora com os seus discípulos, foi, né, para uma missão que ele tinha. Quando eles voltaram, passando pelo mesmo caminho, Pedro, ele olhou e falou, Jesus, aquela árvore que o Senhor falou, seque-se até a raiz, ela está seca. E Jesus foi mostrando como que, sobre esse poder da palavra, sabe? Eu me lembro de um centurião romano. Ele era capitão, né, de muitos soldados, né? Pelo menos 100 soldados. E um centurião chega até Jesus e fala, Jesus, eu tenho um colaborador, né, chamavam de servo, na minha casa, ele está muito doente, ele nasceu lá em casa, cresceu, e ele está muito doente. E eu queria que o Senhor o curasse. E Jesus falou, olha, eu vou até a tua casa. Aí ele falou, não, Jesus, não precisa ir lá. E como eu sou capitão, eu dou ordem aos meus soldados e eles executam. Se daqui mesmo o Senhor enviar uma ordem, uma palavra, meu servo ficará curado lá. E aí Jesus experimentou agora o milagre à distância, porque Jesus liberou uma palavra e quando esse capitão chega em casa, esse centurião, o servo estava curado. E conta-se que pela contagem, porque eles andavam muito a pé,
o horário em que ele ficou curado foi exatamente quando Jesus liberou a palavra. Então Jesus veio mostrar a que o homem poderia ter acesso, né? E é uma coisa que não é forçada. Cada um, a gente vai respeitar, eu respeito a fé das pessoas, né? Mas sei também que você pode experimentar algo que talvez, naturalmente falando, você não experimentaria. Alguns dias atrás entrou um irmão na igreja, e sentindo muitas dores musculares. E ele entrou na igreja, quando eu cheguei perto dele, ele falou: pastor, eu vim porque eu creio numa bênção, mas eu estou sentindo muitas dores musculares. E eu percebi que ele estava muito estressado pelo que ele tinha passado durante o dia. E eu fui orar com ele, acreditando numa cura. E quando eu fui orar, na minha mente eu pensei assim: bom, ou ele vai ficar curado de uma forma sobrenatural, vai sair essa dor, ou então eu vou ministrar sobre ele tranquilidade, refrigério, paz, e isso vai trazer um relaxamento. E eu comecei a orar por ele, eu comecei a ministrar exatamente isso sobre ele. Eu falei: olha, que vem agora uma medicação celestial, trazendo tranquilidade para sua alma, né? Paz, refrigério, que você receba agora uma medicação que vai relaxar os seus músculos. Eu fui orando assim com ele. E surpreendentemente, quando eu acabei a oração, ele começou a se mexer, procurando a dor. Aí ele falou: uau, não está doendo mais. Foi embora. E naquele dia eu tive essa percepção. Eu falei: ou algo sobrenatural, ou realmente, como eu fui ministrando, ele foi entrando num estado ali de paz, de tranquilidade, né, que trouxe para ele aquele alívio muscular. Né? Então, hoje eu oro por essas duas perspectivas. E se a gente tivesse uma maneira de ver o que estava acontecendo bioquimicamente, pode ter certeza que foram esses hormônios aí ativados, né, que resolveu ali fisicamente, mas a ativação foi espiritual. É verdade. Né? O senhor falando, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Meu filho tinha poucos meses de vida e não parava de chorar. A gente entendia que era uma cólica, né, muito comum aí no recém-nascido, né? E chorava e dava remédio e tal. Não tinha jeito. E aquele choro estridente que deixava todo mundo angustiado, né, e tal. E aí, pastor, eu coloquei ele na cama e comecei a orar por ele, né, impondo as mãos e tal. E foi isso que aconteceu. Ele começou a diminuir o choro, abaixar a voz e adormeceu. Uau! Quer dizer, explica aí para mim. Como é que se explica isso, né? Ele estava horas chorando, né? Então, assim, como eu falei, a gente vai tendo experiência, se deixando ter experiência, você vai diminuindo os seus tabus, quebrando paradigmas, e isso pode ser experimentado por todo mundo, não pode? Verdade. Todo mundo pode ter acesso. Todo mundo pode ter acesso, todo mundo pode ajudar e como é que aquela palavra que diz na Bíblia que qualquer um pode fazer milagres, né? Tendo esse dom, né? Que esse dom vem de Deus. Jesus ainda chega a dizer que a gente poderia fazer milagres maiores do que o que ele fez. Verdade. Aí parece até um exagero de Jesus, né? Ele falou: olha, vocês vão fazer milagres ainda maiores do que eu fiz. Então olha o que ele deixou, né? Como herança pra gente. A Bia também experimentou um milagre desse lá em Brasília. Uma criança que chorava durante os seus primeiros 2 anos. Isso começou até a atrapalhar o casamento, né, dos pais, porque toda noite chorava e durava aí a madrugada e os pais acordados. Então isso durou muito tempo. Até que essa mãe, ela teve acesso a Bia e pediu para que a Bia fosse lá orar. A Bia orou, fez uma oração, e nessa noite, foi a primeira noite que a criança dormiu a noite toda, né, e acabou.
A criança passou a dormir normal, parou aquele choro. Então, realmente, isso está ao acesso de todos nós. Sim, sim. Foi um grande presente que Deus nos deixou, né? E aquilo, você vai experimentar o que você acredita, né? A gente, como falamos aqui do respeito, a gente vai respeitar, mas é muito importante que as pessoas saibam que elas podem ter esse acesso. Sim, sim. Tem aqui uma mensagem que nós recebemos, que eu vou passar aqui para o senhor, onde se diz o seguinte: Mirianas, que testemunho, a fé e o amor realmente nos aproximam de Deus. É um mergulhar na profundidade de um Deus que reconstrói, usando as nossas próprias pedras. Uau! Às vezes tão defeituosas. Uau, que coisa linda! Linda, linda mesmo. Que né? mensagem! Uma outra mensagem aqui. Hipócrates reconheceu a existência de Deus quando passou a estudar a anatomia, devido à complexidade e à perfeição do corpo humano. Ele aceita que o homem foi criado. Uau! Então, assim, é tão claro, é evidente que as duas coisas não são opostas, né? É verdade. Tudo que Deus falou só veio a confirmar o que a gente vive mesmo, né? E eu gostaria de constar aqui, vai ficar gravado ao vivo, né? E para depois ser assistido, um testemunho meu mesmo. Há muitos anos aí, talvez uns 18 anos atrás, eu fui fazer um curso em São Paulo, né? E estava muito buscando Deus na época e fui fazer esse curso. Tinha um certo... no dia seguinte ia ter uma cirurgia complexa, uma cirurgia de coluna, e eu precisava estudar a parte técnica, né? Um livro dessa grossura, eu estudava, mas ao mesmo tempo eu sempre nas viagens levo a Bíblia, e eu queria ler naquele dia a Bíblia, não queria estudar a parte técnica da medicina, mas no outro dia eu sei que tinha essa responsabilidade. E eu fiquei nesse dilema e perguntei ali, só estava eu ali no hotel, né? Perguntei a Deus: Deus, o que eu faço? Eu quero fazer uma coisa, mas preciso fazer outra. Então foi um questionamento bem sincero e angustiante para mim naquele momento. O que aconteceu? Meu telefone tocou. O telefone celular tocou, atendi, era um amigo meu, e eu falei para ele, chama Dário. Oi, Dário. Pois não, o que foi? E ele não me escutava. E eu perguntando, ele não me escutava. Aí eu fui perceber um ruído no telefone, ele estava em um culto. Falei, nossa, tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa aí. E, enfim, ele não me respondeu. Aí eu peguei e desliguei o telefone. E aí que eu falo que, no meu entendimento, o Espírito Santo começou a abrir um entendimento ali que não tem outra explicação. Uau, eu creio nisso. E eu vou pesquisar aqui exatamente o versículo que deu entendimento para mim. Eclesiástico... vai saber aqui. Foi um versículo do Eclesiástico. Eu peguei o telefone e vi que hora que ele me ligou. Ele me ligou às 21 horas. O que é 21 horas? Eu vou no livro 21 da Bíblia, na versão que eu estava. Deu no Eclesiástico. Ele me ligou às 21 horas 16 minutos, capítulo 16. Uau! 16 minutos, 3 segundos. Eu fui lá no versículo 3.
estava dizendo assim, o senhor conhece esse versículo, faze as duas coisas, porque você não sabe qual irá prosperar. Uau. Se a primeira, se a segunda, ou se ambas serão boas. Uau! Meu Deus do céu. Mais direto que isso. Não, mais cirúrgico que isso. Que isso? Nunca vou esquecer isso. Meu Deus, que experiência! De um número de um horário de um telefone de um amigo meu íntimo na época, que ele que me levou à igreja, e ele durante um culto não me atendeu e depois veio esse entendimento. Uau! Então, como eu disse, a hora que você tem a sua experiência, deixa a teoria para depois. É verdade, né? deixa a teoria para depois. Né? É interessante que alguns estão atentos a isso, né? E outros preferem rejeitar. E só vai experimentar aquele que der atenção a esse mundo espiritual. Se você disser, não, ele não existe, Sim. talvez para você ele não exista mesmo, né? Agora, se você disser, eu creio, você vai experimentar muita coisa. Eu estava lendo sobre um escritor chamado Roberto Gretz. Ele diz que ele pensava que ia morrer aos 80 anos. Só que ele resolveu, antes de morrer, escrever um livro. Ele disse, não, eu tenho que ter força para escrever esse livro. E ele começou a reagir para tentar escrever esse livro. E a história vai dizer que ele não morreu. Hoje, com 95 anos, já escreveu 36 livros, faz palestras, vai nas escolas e toca sanfona. Eu fico imaginando, né, quando você se apropria de algo. Não, eu não posso morrer enquanto eu não escrever esse livro. Deus, me dá mais um tempo aqui na Terra, eu vou. De repente veio até alguns sintomas, né, algumas fraquezas, e ele reagindo contra aquilo. Não, tem que escrever esse livro. E hoje já são 36 livros. Então, assim, eu acredito que quando você se apropria desse ingrediente poderoso chamado fé, você pode viver muitas coisas extraordinárias. Amém, isso aí. Extraordinárias, inimagináveis. Né? Uma outra mensagem aqui do Samuel Campos Pontes. Um abraço, Samuel! Quanta sabedoria nessa live. Opa! Parabéns, senhor aí. Parabéns para nós. Olha aqui, Obrigado, Samuel. Pastora Bia. Olha aí, ó. Ela tá de olho aqui. Tá vendo aí, ó? Temos que fazer mais encontros como estes. Olha aí. Estamos aí à disposição. A agenda nossa é aberta para o senhor a hora que o senhor quiser, a hora que o senhor puder. Muito obrigado. A gente pode falar de vários temas aí, não só focados à saúde, mas outros que o senhor tiver entendimento que precisa, né? Deixa eu aproveitar para plantar uma sementinha, fala ao vivo. Bia, meu amor, eu te amo. A Bíblia diz que a gente sempre tem que aproveitar as oportunidades. E essa tá para todo mundo ver e escutar, né? É verdade. 30 anos de casado. Quanto? 30? 30 anos. Aí. Posso fazer um copia e cola aqui? Pode, claro. Eu também quero, então, aproveitar a oportunidade ao vivo de dizer a minha esposa que eu a amo, Priscila. Aí. Elas sabem, né? Mas é bom falar. Reforçar. Né? Que bom. Tem um versículo, doutor Lauro, em Provérbios 3, eu gosto desse versículo. Eu queria falar sobre do Provérbios 3, eu queria ler o versículo 5 e o versículo 8. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Esse é o versículo 5. Aí olha o resultado disso no versículo 8. Isso será saúde para a tua carne e refrigério para os teus ossos. Ou seja, a fé
Esse versículo está dizendo para mim que se você tiver fé, isso vai implicar na saúde da tua carne e na saúde dos teus ossos. Muito forte, né? Muito forte e preciso, né? Preciso. Na saúde daquilo que é do teu orgânico mesmo, né? Sobre literatura, né? Da parte médica eu posso falar para o senhor aí alguns livros de medicina, mas eu queria que o senhor pudesse indicar algum livro, alguma literatura, para as pessoas que buscam, né, conhecer mais um pouco desse lado espiritual. Então, na nossa igreja, um dos livros mais lidos é o Metanoia, do bispo J.B. Carvalho, né? Sim. Metanoia é uma palavra grega que significa mudança de mente. É você realmente se deixar, né, a mudar a maneira como você via as coisas. Você realmente acessar uma outra forma de enxergar. Então esse livro Metanoia eu acho que tem ajudado muita gente, né? Foi lido aí por muitas pessoas conhecidas no Brasil, e eles disseram ter mudado a perspectiva, né? A ótica. Então, se eu puder dar uma dica aqui para os nossos ouvintes, esse é o livro que tem mexido com todos nós, Metanoia. Por acaso, pessoal, esse livro aqui, Aí. eu estou lendo, viu, pastor? Estou na página 94, e até foi um trecho dele ontem que eu coloquei lá nos stories, que eu achei muito interessante. Eu vou reler só essa frase aqui. Os scanners, né, os aparelhos, os scanners que examinam as atividades cerebrais detectaram que estresse, raiva, medo e depressão travam o córtex pré-frontal, impedindo a tomada de decisões inteligentes. Uau! Forte! Então, um livro do pastor, né, falando de coisas médicas, coisas científicas, né, fora todo o embasamento que ele está dando. Então, esse é o livro 1, mas nós já temos o segundo, sim, né? Que são ali Metanoia, falam sobre 21 dias. Muito bacana também de ler. Né? Muito bem. Pastor, vou pedir algumas considerações finais aí para o senhor, mas antes disso, gostaria de te dar mais um presente. Opa! Para o senhor levar para casa. Uau. E não esquecer dessa conversa nossa de hoje e ficar bem aberto a voltar quando o senhor quiser. Tá? Então aqui, gente, favor. Rapaz, o podcast envelope. Café com O2, mais um presente. Sim. Todo mundo vai querer vir aqui. Olha, um certificado muito top. Certificado de agradecimento em homenagem ao pastor André Junger. Conferimos esse certificado para expressar nossa gratidão por compartilhar no podcast Café com O2 a sua presença, suas experiências e informações de grande relevância para todos nós. Doutor Lauro, muito obrigado. Pastor. Muito obrigado. Suas palavras finais aí, para que motive todos a sempre procurar restaurar a saúde de todas as formas, inclusive espiritualmente. Eu estava lendo um estudo e lá dizia o seguinte, que alguns estudos comprovam que do mesmo jeito que pensamentos tóxicos produzem alterações no DNA, quando você também muda o seu estilo de vida, trocando a raiva por um coração amoroso, ao invés de ter uma autoestima negativa, você ter uma autoimagem, uma autoestima elevada, esse processo pode ser revertido. Então hoje
a gente estudando sobre tudo que Jesus fazia e falava, né, você percebe que a fé está ligada a alguns comportamentos, como uma atitude de perdoar, né, e uma atitude de auto-se ministrar. Então hoje uma dica realmente é você seguir as orientações de Jesus. Eu acredito um ponto muito forte são os 4 evangelhos da Bíblia, que Jesus ele falava com a multidão, Jesus falava com seus discípulos, o Sermão do Monte, por exemplo, né, que são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. Você percebe Jesus dando instruções de como a gente ter uma vida plena na terra, de como a gente ter uma vida muito melhor, através de atitudes celestiais aqui na terra, você atrair essa realidade do mundo dele, né? Do mundo de Jesus para a terra, para nossas famílias, para o nosso cotidiano, né? Para a nossa vida. Então hoje procuro seguir essas orientações de Jesus e acreditar que existe esse ingrediente poderoso chamado fé, que está acessível a todos nós. Amém. Pastor, vamos fazer uma coisa que não é comum nos nossos podcasts, como quando as pessoas procuram um médico, eles procuram muitas vezes medicação. E como o senhor veio hoje, gostaria que o senhor fizesse uma oração final, né, para todos nós que estamos aqui, que estamos no hospital, tem muita gente internada, em tratamento, né, para todos que estão assistindo, para a família de todo mundo, né? Eu acho que é uma das formas de ativar a nossa fé. Amém. Então vamos orar. Vamos orar. Senhor, hoje eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui falando de coisas concernentes ao teu reino, coisas que o Senhor nos ensinou. Muito obrigado por essa grande oportunidade. Agora eu quero orar por todos aqueles que talvez esteja passando por uma debilidade na saúde, que venha a tua cura, que venha o teu sobrenatural, que haja um aumento de fé e de esperança em nome de Jesus. E agora você que está nos ouvindo, gostaria que você colocasse a mão no seu coração e talvez você esteja passando por alguma situação que naturalmente falando está difícil de você vencer. Que hoje venha uma intervenção celestial sobre a tua vida, que venha um poder espiritual, sobrenatural, te tirando dessa situação. Se for na saúde, trazendo uma cura, se for no teu casamento, trazendo uma restauração, se for na tua área financeira, trazendo uma abundância do reino dos céus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E que você seja agora atingido por esse poder, por essa atmosfera celestial que foi criada aqui nesse podcast. Que você viva o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pastor, sem palavras para agradecer. Tá? Eu que agradeço, doutor Lauro. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, a íntegra disso, de todo esse podcast, vai estar no Spotify. A partir de semana que vem, a hora que tiver lá, a gente... Que chique! Vai estar lá. Oh. E não só em áudio. Vai estar lá em vídeo também. Uau! Então a gente pode assistir várias vezes. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Vocês talvez não estão vendo todo o cenário aqui, mas pensa no lugar maravilhoso. Muito obrigado, pastor. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio, no próximo sábado. Amém. Deus abençoe vocês.